Fala galera do Papo com Café, tudo certo? Hoje eu estou num lugar diferente, mais uma vez falando de um assunto que é tabu, é polêmico, mas é o que eu acredito e é o que eu tenho feito. A gente já falou no domingo passado de síndrome do pânico, de ataque de pânico, também é um outro tabu, e hoje eu vim falar com o Ramiro. Muito obrigado, Ramiro. Tá? Aí, Lucas, prazer estar aqui contigo, né? Recebendo vocês, na verdade, aqui, todo o time aí que assiste o Papo com o Café aqui no nosso gabinete na Câmara de Vereadores. Fico muito lisonjeado de falar de um tema tão importante, né? E que é pouco falado, a não ser próximo às eleições. E, às vezes, quando se fala próximo às eleições, se defende uma causa de A ou B, muitas vezes, sem saber se de fato aquilo procede ou não. Eu não estou defendendo A ou B, a ideia não é essa, a ideia é falar de política mesmo, de um modo geral, para que eu, nas próximas eleições, possa saber e escolher melhor quem eu vou votar. Eu acho que o nosso voto é importante, né? É verdade, eu costumo dizer, tem aquele ditado, é uma brincadeira que o pessoal faz, inclusive, uma brincadeira com um certo fundo de verdade, que é que o político aparece de 4 em 4 anos, mas infelizmente a gente tem também eleitores que acabam aparecendo de 4 em 4 anos. É aquele eleitor que, por obrigação, acaba indo lá, aí recebeu alguma indicação da família, algum amigo indicou algum candidato, o cara nem deu muita olhada, não acompanha como é que ele está votando, não acompanha quais são as pautas que ele desenvolve ao longo dos 4 anos de mandato, e aí chega nas eleições seguintes, quem é que eu vou votar, quem é que eu vou votar, e a mesma loucura. Isso acaba elegendo muita gente ruim, né? Muita gente sem ideias, sem projetos, pessoas também que estão na política por outros interesses. Então, o eleitor que aparece de 4 em 4 anos, ele é tão ruim quanto o político também, que também só aparece de 4 em 4 anos. Né? Acaba não tendo o dia a dia da sua cidade, do estado, do país. Boa analogia que tu faz, na verdade. Né? A gente, geralmente, enquanto eleitor, faz o quê? Diz que o político só aparece de 4 em 4 anos. E o político está dizendo também que o eleitor também, às vezes, só aparece de 4 em 4 anos. Isso, não nos abandonem, né, dos 4 anos. Né? Acompanhem, cobrem, fiscalizem, deem as ideias, sugestões, porque isso também faz com que o nosso trabalho seja muito melhor. Quem é o Ramiro? Cara, te apresenta, tem muitos instrutores te vendo. Sou Ramiro, embora os cabelos grisalhos, sou um cara com 36 anos, né, o pai da Lavínia, esposo da Aline, e despertei muito cedo para a vida pública, para a política. Desde criança me chamava muita atenção, não tinha ninguém na família que se envolvia com atividade partidária, nada disso, mas os meus pais acabavam me levando nos comitês, me levavam quando tinha comício naquela época, ainda podia, e eu adorava aquilo, eu achava aquilo muito bonito, né? E então, quando eu ingressei na faculdade de Direito, acabei participando do movimento estudantil também, fui convidado daí para ingressar no partido político, e aí começou a trajetória, né? Depois veio os movimentos do impeachment em 2016, né? E eu fui um dos fundadores do Movimento Brasil Livre no Rio Grande do Sul. Então, ali foi um momento muito importante também, que foi um divisor de águas, porque me deu uma exposição muito grande, e aí eu acabei sendo eleito vereador em 2016 em Porto Alegre. Hoje, tu está há quanto tempo, de fato, exercendo teu mandato? Se é o primeiro ou o segundo? Eu estou no segundo mandato. Quantos anos é o teu mandato? 4 anos. 4 anos. 4 anos. Isso. Sempre é 4 anos? Sempre é 4 anos. Vereadores, prefeitos, deputados, governadores, presidente da República, todos são 4 anos, com possibilidade de reeleição nos cargos proporcionais, que a gente chama, que são deputados, que são vereadores. Esses podem se reeleger sempre. Se daqui a pouco quiser se reeleger a vida inteira, nós tivemos aqui em Porto Alegre, por exemplo, teve um vereador que ficou 7 mandatos. Né? Então ele ficou a vida dele mesmo, sendo vereador. Claro, daí para prefeito, governador, presidente, nós temos apenas uma reeleição que acaba sendo 8 anos. Né? Mas eu estou no segundo mandato, e no primeiro mandato, que foi quando eu me elegi em 2016, ele começou em 2017, eu fui convidado pelo prefeito Marquesan, prefeito passado, para ser secretário de Serviços Urbanos. E aí eu acabei não ficando aqui na Câmara de Vereadores, fui para a secretaria. Foi uma experiência extraordinária, porque lidar no executivo, lidar dentro da prefeitura, do outro lado do balcão,
é algo que é uma grande escola também, porque a gente acaba aprendendo muito de máquina pública, de como os processos acontecem, do porquê um mato alto num canteiro, né? E eu uso o exemplo do Mato Alto sempre porque quando eu assumi a secretaria, Porto Alegre estava sem capina há meses e sem um contrato de capina há 5 anos. Era apenas contratos emergenciais, até muitos deles com indícios de corrupção e irregularidade. Então nós acabamos fazendo uma ampla reformulação de como a cidade contrata os seus serviços, colocando GPS nas equipes, fotos do antes e depois, remuneração por produtividade, também fazendo contratos com maior poder de fiscalização também para acompanhar realmente onde o serviço da cidade está acontecendo. E eu falo com bastante orgulho daí que a gente conseguiu entregar uma cidade que permanece hoje, né, muito mais bonita, com a grama em dia, né, com um cuidado melhor com a zeladoria da cidade. Por que tu optou pela política? Foi uma coisa que, como eu disse, desde criança me chamava muita atenção, despertou em mim. E quando eu estava fazendo a faculdade de Direito e trabalhando no escritório de advocacia, eu muitas vezes eu tentava olhar para o futuro e dizia, mas será que eu vou ser feliz trabalhando no escritório, cuidando dos processos ali no dia a dia e lendo no jornal o que acontece na vida política, Sim. né? E será que eu vou ser feliz assim? E eu dizia, cara, eu queria participar daquele processo, eu queria poder mudar também as coisas que eu não concordo, enfim. Então foi uma opção realmente de vida, mas que veio uma semente muito antes, lá ainda na infância, que acabou me empurrando para esse meio. Hoje é amor à política? Oi? Hoje é amor à política? Hoje é amor ao que tu faz? Eu tenho amor ao que tu faço. Esse sentido da minha pergunta, sabe? Eu tenho amor, sim. Eu sou muito feliz com o que eu faço, muito feliz. Né? A minha mulher, inclusive, às vezes a gente brinca, né, que a minha amante é Porto Alegre, né? Ainda mais quando eu estava na secretaria, porque na secretaria é uma loucura, porque tu tem muitas coisas para resolver então a gente brincava muito que Porto Alegre era amante, que acabava às vezes me tirando dela, né? Hoje é mais difícil ainda de tirar dela, porque eu tô com a filhinha pequena também. Claro. A gente está curtindo bastante, mas eu tenho muito amor pelo que eu faço. Eu entro nesse ponto, Ramiro, porque nós lá dando aula, os instrutores que estão vendo, né, tem muito amor à profissão. Isso é uma característica. Às vezes, o pessoal entra, né, a gurizada entra no CFC para dar aula, faz o curso de instrutor como uma opção. Por isso eu te perguntei por quê, né? Como uma opção. Às vezes não quer trabalhar sábado, domingo, às vezes você quer se reencontrar, né, profissionalmente e encontra na instrutoria, né, algo que ele ainda não conhecia, que é amar aquilo que ele faz. Porque quando tu lida com pessoas e tu ensina a dirigir, e é o caso, seja da aula teórica, aula prática, tu começa a ter muito retorno. Não retorno financeiro, a galera sabe, não é retorno financeiro, mas retorno de gratificação. E isso vai fazendo com que a gente vai ficando cada vez mais apaixonado. Tem muitos instrutores que estão lá 10, 12, 15, alguns escolheram uma profissão do resto da vida. E eles não são tão velhos em idade, mas é profissão de fato. Sim. Eu não vejo, é uma opção, é algo que eu penso, né? Eu não vejo um profissional de excelência se não exercer com esse tempero amor aquilo que está exercendo. Por isso a minha pergunta. Não tem condições realmente. A pessoa que não gosta, né, tem ranço com o trabalho, com o seu trabalho, com a sua atividade, é óbvio. Primeiro que ela não vai ser feliz nunca, né? Sim. Segundo que o resultado certamente não vai ser bom. E o instrutor de trânsito, né, o professor, a pessoa que está colocando ali a condição de nós termos condutores melhores, né, é uma participação tão importante na vida da sociedade que muitas vezes até passa percebendo isso, né? As pessoas não se dão conta da importância que é nós criarmos, nós conduzirmos bons condutores dentro da cidade, né? Isso é respeito, porque o trânsito não deixa de ser um ambiente, muitas vezes, de disputa, porque ele é de coordenação e de disputa. Sim. De espaço, né? Isso deve ser feito com cordialidade, isso deve ser feito com inteligência.
Além disso, também tem toda a parte de dar a liberdade para a pessoa, que a pessoa que consegue tirar a carteira de motorista, ela também se emancipa, muitas vezes, da condição que ela estava antes. E mais do que isso, a gente tem também a própria questão de trabalho, né? Da oportunidade para que muitas pessoas acabem trabalhando. Eu me engasguei aqui. Olha aí. Mas isso faz parte, né, do show, inclusive. Não, mas é isso, cara. E tu falando nisso, né? A gente tem, eu vou dizer, talvez, a palavra lutado, na expressão de querer que a educação para o trânsito esteja inserida nas escolas em todos os níveis, ou melhor dizendo, que se cumpra o que está no Código de Trânsito Brasileiro. Hoje não está sendo exercido isso. Uhum. E a política? Tu acha importante ter a política inserida dentro da educação? Sim e não. Sim e não. Por quê? Nós tivemos alguns casos, e ainda temos alguns casos, em todas as esferas de educação, do que a gente chama de doutrinação ideológica, dentro de escola, por exemplo. Né? Muitos professores acabam levando para dentro da sala de aula a sua visão político-partidária ou ideológica. Se isso for às claras, até talvez se aceite, né? Ou pelo menos permita o contraditório. Agora, quando vem alguma carga ideológica dentro de algum tema, e isso acaba sendo passado para as crianças, como, por exemplo, pintar que o empresário é um malvado, que o capitalismo é horrível, né? Esse tipo de coisa eu vejo cair não vejo com bons olhos. Eu acho que a gente deveria ter mais instrução, mais educação política, de explicar realmente como funciona o Estado brasileiro, como é que nós nos organizamos como sociedade, por que existe a política, por que existem representantes, né, de explicar para as pessoas coisas muito básicas, como tu me perguntou agora há pouco, né, quantos anos é um mandato de vereador. Então são coisas que a gente precisa ir construindo e educando melhor as crianças. Pode ir lá, vai lá tomar uma saiu. O tema é tão polêmico que até já o Ramiro engasgou. Sinto a pressão. Eu me engasguei feio aqui, pessoal. Botando pressão aqui no Ramiro. Acho que tá moleza pro Ramiro? Estou fazendo aqui um esforço danado para não chorar na frente de vocês aqui, porque a tosse arranhou legal a garganta. Né? Isso é a pressão. A mesma pressão que vocês têm lá na rua, estou botando. Acho que o ar-condicionado também, que acabamos ligando aqui, né? Deu uma influenciada. Tu estava falando exatamente isso, né? E eu ia até complementar assim, né? Que o fator de saber o que é democracia faz parte da política. Claro. E isso pode ser inserido dentro do ensino de política da educação. Sim, toda a organização. Nós tínhamos antigamente algumas cadeiras nas escolas que se chamava estudos sociais, lembra disso? Aquilo era legal, pelo que eu me lembro, né? Claro. Aquilo era legal porque te dava alguma noção de civismo, de país, de organização social. Isso é muito importante. Mas eu reforço, né? A gente tem que tomar muito cuidado sempre para não trazer um componente eleitoral, político-partidário para dentro dessa discussão, porque a quem cabe orientar politicamente uma pessoa, um ser humano, né? Em primeiro lugar, a própria pessoa. Ela vai buscar o conhecimento, ela vai pesquisar, ela vai dizer, olha, isso aqui eu acho justo, isso aqui eu acho injusto, né? E aí ela consegue fazer a sua percepção política. Mas há um componente forte, assim como em tudo, da família. Então, eu não gostaria que a minha filha fosse para a sala de aula e voltasse dizendo que o fulano de tal é um cara do mal porque ele se posiciona de tal forma. Poxa vida, mas onde é que tu ouviu isso? Professora contou em sala de aula. Não, aí não. Eu acho que isso não pode acontecer. Nós já tivemos casos, né, recentes, inclusive, do ex-presidente Bolsonaro, faço minhas críticas ao Bolsonaro, tenho críticas
a ele, assim como tenho de todos os agentes políticos, né? Tenho muitas críticas ao Lula também, né? Pesadas. Mas é inadmissível uma criança fazer um trabalho em sala de aula e Bolsonaro genocida, ou pintar um monstro e falar de Bolsonaro. Não cabe à sala de aula fazer isso. Né? A sala de aula ela tem que informar as coisas, e se for para entrar em temas específicos assim, que pelo menos diga, olha, quem defende o fulano defende por isso, e quem ataca, ataca por isso. E cada um daí leve para isso. E acredito que dentro das salas também de instrução de condutores, é indissociável, é muito natural que venham debates também. Né? Então, imagino eu que o condutor ele pode sim manifestar a sua visão, a sua ideia de mundo, porém fazer isso com transparência. Dizer, olha, o cara pode falar e dizer, eu sou adepto do fulano de tal, né? Mas, né, estou aberto a ouvir quem pensa diferente, não quero briga aqui. E pronto. Né? Dentro lá do curso teórico, né, isso é bem importante, a gente é apartidário, né? A gente, isso é uma orientação, né? A gente não... Porque a gente tem um balizamento de um Código de Trânsito brasileiro. Então, muitas vezes, inclusive, eu posso não concordar com o que está no código. Perfeito. Não concordo, mas eu preciso cumprir porque está estabelecido. E essa é a forma e a visão que a gente procura passar também para os novos motoristas. Eu te dou um exemplo muito simples. Eu estava conversando com o Marcelo, né, presidente do Detran, e ele disse o seguinte, fala dele, está no episódio, quem quiser olhar, olha, busca. O pardal, ou radar, né, vulgarmente falando, né, a gente conhece dessa forma, mas na verdade é um controlador de velocidade, tem muitos pontos de vista. Tem o que gosta, tem o que aceita, tem o que concorda, tem o que acha ótimo, tem o que entende que nem precisaria ter placa de velocidade. Quando a gente está ensinando, por exemplo, eu explico como está funcionando, como é. Eu não vou dizer eu não concordo com... Não cabe muitas vezes a mim, professor, e vocês estão vendo isso, dizer o quê? Isso é uma indústria da multa. Até porque o Marcelo lá disse que cada controlador, ele não se paga. Né? Então, é nesse sentido. Essa opinião, isso mesmo. Teve agora uma polêmica grande quando falar de novo daí, o presidente Bolsonaro que fez aquela lei, aquela mudança, na verdade, para tirar a cadeirinha, né? Sim. Né? Para crianças, né? Bom, como é que o condutor aborda isso? Né? Ele pode dizer, olha, se retirou isso agora. Não concordo, até porque acho que, se ele quiser emitir a opinião dele, não concordo, acho que é um item de segurança importante. Ponto, bola pra frente. E outra coisa é tu chegar e dizer assim, tu vê, esse cara não se preocupa com a vida. Exato. Isso é não se preocupar com a vida. Porque todo mundo vai ter opinião, pode ter opinião contrária, enfim, e faz parte do jogo, né? Mas eu entendo que seja indissociável e imagino muitas vezes quantos instrutores já se viram nessa situação mesmo abordando o código de trânsito, ele é mexido pelos políticos, né? Ele é mexido pelos agentes políticos, que são representantes da sociedade. Então, esse tema, volta e meia, acredito eu que deva sempre aparecer em sala de aula. Não, e gera muita polêmica também, porque uma coisa é tu ter, às vezes, né, estatística que comprovado tu reduz mortalidade, e outra é tu estar num achômetro. E aí a gente até falou um pouco antes, depois se quiser falar ou não, né? Eu fiz uma pergunta pro Ramiro, que ele deu risada. Eu não sei se era tão óbvio, mas às vezes pra gente é mais leigo, né? Por que menos de 5% dos projetos de lei são aprovados? Né? E às vezes o que a gente no trânsito fica tão indignado, eu acho que a palavra é essa, é porque a gente está atuando na área, a gente está vendo o que está acontecendo. Cara, como é que pode querer tirar, por exemplo, a educação obrigatória das aulas teóricas? Cara, eu não tenho uma educação sequer de qualidade no Brasil.
E eu quero que aconteça o mesmo para a formação dos motoristas. Por que não se aprova tanto projeto de lei, Ramiro? Primeiro, como funciona isso? Primeiro, assim, importante falar um clichê aqui. Se lei funcionasse, se lei funcionasse para realmente mudar as coisas, o Brasil seria a Suíça, né? O pessoal costuma dizer isso, porque nós temos lei para tudo. Nós temos muitas leis, nós temos um excesso, inclusive, de regulamentação dentro do Estado brasileiro, falando por todo, né? Aqui em Porto Alegre é a mesma coisa, nós temos um excesso de regulamentações, de leis, que acabam engessando, em vez de facilitar a vida, em vez de tornar a vida mais leve e deixar as pessoas com mais liberdade para poder trabalhar, para poder empreender, para poder viver na cidade, nós temos um excesso de regulamentação que acaba afastando, muitas vezes, empreendimentos, novos estabelecimentos na cidade, isso tudo é geração de emprego, renda e mais motoristas também, né, na nossa cidade. Então, o que nós temos é um excesso também de demagogia nos parlamentos, né, porque a quantidade de projetos de lei inconstitucionais, são projetos de lei que ferem a Constituição, ou seja, eles não poderiam ser apresentados. Ramiro, me dá um exemplo de projeto de lei inconstitucional. Eu, vereador, queria dizer que em Porto Alegre os carros têm que andar com o farol aceso, com a sinaleira acesa. Mas se o Código de Trânsito... Bom, é o Código de Trânsito. Eu, vereador, não posso legislar, eu, vereador, não posso propor leis que interfiram no trânsito, na forma de condução dos motoristas, né? Agora, eu posso dizer que a avenida tal, o limite de velocidade é 40 por hora. Isso eu posso fazer, né? Mas eu não posso dizer que um carro tem que andar com determinada circunstância. Então, muitas leis acabam sendo aprovadas ou propostas que são inconstitucionais porque o pessoal joga para a torcida, né? Ele recebeu uma boa ideia de um apoiador. Que ideia legal, ele quer agradar aquele apoiador, ele quer agradar um sindicato, ele quer agradar uma corporação, ele quer agradar um grupo de pessoas, e aí ele acaba propondo a lei para dizer que fez alguma coisa, e na verdade aquela lei não vai ter nem eficácia, ela nem vai poder ser implementada, porque ela não tem base legal, depois facilmente o Poder Judiciário poderia derrubar ela, enfim. Então a tua pergunta entra muito nesse sentido também, né? Por que menos de 5% das leis, dos projetos de lei são aprovados? Porque tem muito projeto ruim. É uma bagunça, é muita coisa que não tem pé nem cabeça. Eu, inclusive, assim como alguns outros colegas vereadores aqui, a gente tem uma linha de deslegislar. O que significa isso? É retirar leis, né? Nós fizemos alguns revogaços aqui em Porto Alegre, né? Que é tirar lei. A gente quer que a lei deixe de existir. Então, tem leis, por exemplo, em Porto Alegre, ainda hoje, que obrigam que todos os prédios de apartamento residenciais que tenham acima de X apartamentos tenham que ter um apartamento para zelador. Poxa, a gente sabe que essa não é mais uma realidade dos prédios residenciais. Hoje em dia, tu tem muitos serviços terceirizados, até tu gera mais emprego com isso, porque tu tem a senhora da limpeza, tu tem o jardineiro, tu tem o vigilante, né? Não tem sentido mais existir um apartamento para zelador. E essa lei existe em Porto Alegre. Então, uma construtora vai fazer um prédio aqui, ela vai ter que ir lá gastar ou fazer ocupar um espaço que não precisaria existir porque a lei impõe. Então, é esse tipo de coisa que a gente quer retirar da lei. Com relação às aulas teóricas, 100% de acordo contigo. Eu vejo que seria um grande retrocesso. Vamos lá, vamos combinar também nós aqui, vocês instrutores. Muitas vezes, para muitas pessoas, é uma chatice. Tem muita gente que acha chato. Sim. E nós conversávamos antes. Tem muito professor, tem muito instrutor que deve ser chato mesmo. Claro. O cara tem um montão de conhecimento. Não, o cara é chato. Né? Agora, tem outros instrutores que transformam a sua aula num momento tão agradável que ele impacta a vida do futuro motorista que está ali ou do motorista que está em reciclagem. Eu fiz reciclagem há uns anos atrás e me marcou muito alguns pontos, assim, pela forma como o instrutor se comunicou. Comentava com o Lucas antes, inclusive, de a gente iniciar, que hoje, todos
todos os dias que eu sento no banco de trás, estou num aplicativo, estou no táxi, estou de carona, sento no banco de trás, eu me lembro da aula que eu tive que mostrava um acidente de carro e o peso, a força que o corpo do passageiro atrás impacta não apenas nele próprio, mas inclusive quem está sentado à frente. Então, todo santo dia que eu sento no banco de trás, eu boto o cinto e lembro daquele instrutor. Não me lembro o nome dele, enfim, Sim, mas ele foi uma pessoa que eu lembro quase todos os dias, né, quando eu entro num carro, no banco atrás. Então, isso é interessante, é uma forma de marcar e veja a importância, né, da instrução. Isso não se faz pelo YouTube, entendeu? Não. E vamos lá, o carro é liberdade, o carro é trabalho, o carro é prazeroso também, dirigir, mas o carro também pode se transformar numa arma, né? Na mão de pessoas inconsequentes ou na mão de pessoas pouco habilitadas, de pessoas que não tiveram a instrução devida. Perfeito. Então, é fundamental ter presencial as aulas teóricas, seria um grande retrocesso retirar isso. Hoje a gente tem lá, né, as aulas podendo ser presencial e elas podem ser no modelo remoto, que é um presencial, cada um da sua casa, é ao vivo. Mas está acontecendo. Mas está acontecendo ao vivo. Está acontecendo ao vivo. Não é o IAD, que é um conteúdo pronto, definido, que eu consumo à medida que eu quero, na hora que eu quero. Sim. Ou avanço e digo que eu assisti. Também acontece isso no IAD. Eu tenho um texto lá de 2 páginas, eu tenho que ler em 2 minutos. Cheguei nele, vou lá fazer meu café, voltei e passou os 2 minutos, eu avancei. IAD acontece isso. IAD acontece isso. O Ramiro falou de instrutor que às vezes, e eu complemento professor, porque vocês são professores de trânsito, vocês sabem que eu falo isso com frequência, mesmo que não tenha a titulação, né, Ramiro, de magistério, de docência de fato, vocês estão exercendo isso. Sem dúvida. O Ramiro falou do cinto no banco de trás. No banco da frente, há muitos anos, também ninguém usava. Hoje é cultura. Dificilmente tu vê aqui em Porto Alegre alguém sem cinto na frente. Não. Acontece às vezes, mas assim, é pouco. É pouco. Agora, no banco de trás, nas aulas eu faço isso. A melhor mudança começa por mim. E começa por mim, instrutor, sentando no banco de trás do Uber, colocando o cinto de segurança. Tem uma ferramenta, quem quiser conhecer, bota lá, calculadora de peso Volvo, que tu calcula o peso do passageiro. Uma pessoa, Ramiro, de 60 quilos, sentada no banco de trás, sem cinto, numa colisão frontal a 80, o peso dela vai para mais de 4 toneladas. Mata o cara da frente. Mata o cara da frente. E eu até avanço um pouco mais. Tem um PET. O PET pode pesar 3 quilos. Esse peso, ele vai muito além. Pode machucar alguém também. Então, são situações que lá nas aulas, com criatividade, mesmo que o CFC tenha o seu plano de aula, tenha o seu sistema, isso não te impede de pegar ferramentas para fazer a aplicação, para que, como o Ramiro lembra, o instrutor, talvez anos depois, mesmo sem saber o nome, né, Ramiro, do instrutor. Verdade. Tu pode explicar para nós, Ramiro, e assim, e desculpa minha grossura, mas o que faz um deputado, ou deputado federal, deputado estadual, Perfeito. de fato, porque assim, eu voto, mas às vezes eu voto porque eu sou obrigado a votar. Sim. Mas às vezes eu não sei o que exatamente ele faz. Olha, o deputado, vamos lá, deputado estadual, ele representa o povo gaúcho. Vamos falar do Rio Grande do Sul aqui para todo mundo poder conseguir enxergar. Então, o deputado estadual, ele representa o povo gaúcho para assuntos do estado do Rio Grande do Sul. Então, aquelas leis que possam ser aprovadas ou mexidas na esfera estadual. Vou dar um exemplo. Qualquer coisa que diga respeito ao ICMS, ao imposto, né? Esse é o imposto estadual, então tu vai alterar ele, tu vai mexer nele pela Assembleia Legislativa. Gasolina, imposto de combustível, entra ICMS, o ICMS incide sobre a gasolina também. Né? Vamos lá, ele também faz a fiscalização do governador, dos atos do governador. E representa ou uma parcela da sociedade que por alguma pauta conceitual, ideológica, ou também territorialmente. Nós temos muitos deputados estaduais
O deputado é da região da Serra, o deputado é de Pelotas, o deputado é de Santa Maria. Então, existe também essa questão territorial e aí ele busca levar serviços do Estado para lá. O deputado federal é a mesma coisa, mas aí ele é o nosso representante gaúcho em Brasília. Então, para alterar o Código Brasileiro, o Código Nacional de Trânsito, né, para alterar as leis de trânsito, isso só pode ser feito através de deputados federais. Então, os nossos deputados aí do Brasil inteiro, eles votam, né, e os nossos representantes do Rio Grande do Sul estão lá votando, né, pela gente. Por isso que não pode abandonar o cara aos 4 anos. Tem que ficar em cima para ficar cobrando para ver como é que ele vota as coisas. E o vereador seria o deputado da cidade. Então, os assuntos municipais, plano diretor, que diz altura de prédio, por exemplo, o limite de velocidade numa via, a própria discussão do cotidiano da cidade, né, de serviços como tapa-buraco, de cobranças, né, de se fiscalizar o prefeito também. Isso acontece muito na Câmara de Vereadores. Não é só dar nome de rua, não, tá? O pessoal diz assim, o vereador só dá nome de rua. Não, tem muita coisa. E talvez a lei mais importante que existe para todos nós, eu costumo reforçar isso, uma das mais importantes, não vou dizer que é a mais, uma das mais importantes, é o plano diretor de uma cidade. Porque é ele que organiza uma cidade, ele que diz se uma cidade pode ter uma padaria numa rua ou não. Porque ele vai dizer, olha, esta área aqui é residencial, essa área é comercial, ou essa área é mista, né? Se a cidade pode ter indústria ou não, se a cidade pode ter prédio mais alto, prédio menor, qual é a metragem mínima de um apartamento, tudo isso está no plano diretor. Né? Então, é importante a gente sempre acompanhar as discussões do plano diretor, e neste ano de 2023 inicia a nossa revisão do plano diretor, que acontece a cada 10 anos, que deveria ter ocorrido em 2020 e não ocorreu devido à pandemia. Nós já estamos entrando agora em 2023 e essa vai ser uma das grandes discussões deste ano, a revisão do plano diretor de Porto Alegre. São vários que sentam para discutir ponto a ponto, então isso é demorado. Isso é um processo demorado, mas vamos lá, né? Eu até gostaria que tivesse mais discussões. Dificilmente nós teremos um plenário, uma ida ao plenário aí pode ser vereador, deputado federal, deputado estadual, senador também, que é uma outra coisa, não vou confundir aqui, mas é muito difícil o cara ir para plenário já sem ter sido convencido de alguma pauta, né? Então a gente vai para plenário, mas é para reforçar a nossa ideia, a nossa convicção. Né? Foram raras as vezes que eu vi algum colega mudar de opinião em plenário porque algum colega subiu na tribuna para falar isso. É raro, é muito raro de acontecer. Deixa eu fizer uma pergunta bem de leigo, assim, porque eu acho que cabe nesse momento. Dificilmente, uma fala tua, tu vai até o plenário já com uma opinião que não está formada. Isso. Né? Geralmente tu já tem tua causa, tu já leu, tu já estudou, né? Nesse sentido. E isso também deve acontecer quando pessoas, ou quando vocês recebem visita, tipo, eu estou te visitando hoje, para falar de algum projeto ou de alguma coisa de mudança ou não, por exemplo? Não, aí acontece bastante, né? Nós temos muitas vezes, setores da sociedade interessados em alguma pauta, fazer uma cobrança, fazer uma sugestão, fazer alguma contribuição. Né? Isso a gente recebe, eu recebo muito bem, né? Inclusive já tive leis que foram, ou emendas em leis, que a emenda é quando um projeto de lei ele está tramitando, ele está acontecendo, ele está sendo discutido, nós podemos incluir coisas dentro desse projeto ou retirar coisas. Essas são as chamadas emendas, né? Então, tu emenda o projeto. E ali a gente já teve muitos casos assim de vinha, o Sindilojas, que representa os lojistas da cidade. Ramiro, isso aqui é uma coisa ruim para a cidade, isso aqui vai dar problema, isso aqui vai fechar a loja na cidade, vai trazer desemprego. Então a gente busca fazer uma emenda para tirar aquela parte ruim do projeto de algum colega, enfim. Então isso é uma coisa bem corriqueira, acontece bastante. Entendi. Banheiros públicos. Sim, banheiros públicos. É um projeto de lei meu bem polêmico, que... Um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair, né? O que eu perguntei. É um projeto de lei bem polêmico, porque na verdade é mais um projeto de lei
que retira uma lei. Porque existe uma lei em Porto Alegre que obriga, olha só, uma lei que obriga que todo banheiro público não possa ser cobrado. Tá. Essa lei é de 2012, antes não existia. Então, hoje, se eu quiser fazer a gestão privada de um parque, e nós fizemos na gestão passada a gestão privada do Harmonia e do trecho 1 da Orla, que fica aqui do lado da Câmara, se nós quisermos fazer a gestão privada, o parceiro privado, se ele quiser construir um banheiro novo, um banheiro de shopping na rua, e vai cobrar R$2, não sei quanto, vai cobrar um valor para ingressar no banheiro, ele não pode fazer. Ah, Ramiro, mas e aí quem não tem condições de usar o banheiro vai fazer as necessidades na rua? Né? Não, porque tu deve, não só pode, como deve, utilizar o banheiro pago para pagar, não apenas o banheiro pago, mas também o gratuito. A bem da verdade, isso já acontece na nossa rodoviária. Né? Quem já foi na nossa rodoviária tem a opção de ir num banheiro que não é pago e tem a opção de ir num outro banheiro que tu paga lá, eu acho que era, eu me lembro uma época era 50 centavos, agora já está mais. Tem um outro banheiro que é pago. Então, pô, tu quer ir no banheiro, tu quer fazer o número 2 lá, né? Tu tem condições, tem dinheiro, tu quer um banheiro mais arrumadinho, limpinho, tal, tu vai no banheiro lá pagando uma taxa. Né? No banheiro não pago, ele também tem que ser limpo, ele também tem que ser adequado. Porém, a realidade que nós temos hoje é que tu não tem nenhuma forma de remunerar isso. E aí tu acaba tendo banheiros públicos que, na verdade, estão privatizados ao abandono, privatizados à depredação, privatizados ao consumo de droga, privatizados à prostituição. É isso que acontece em muitos banheiros públicos de Porto Alegre. Eu vou aproveitar essa deixa do banheiro e vocês vão saber, e eu acho que vocês vão se identificar. Eu nem falei, não combinei nada com o Ramiro. Talvez vá até pegar ele desprevenido, mas não posso deixar de perguntar. Se ele quiser responder, ele responde, senão também não. Muitos instrutores, Ramiro, dão aula das 7 da manhã até o fim do dia, como normalmente qualquer profissão, né, com 8 horas, né, com segundo CLT. Porém, o trabalho deles é na rua. Porém, a maioria desses trabalhos se dá dentro de um bairro, porque está em treinamento, né, ruas mais calmas. E eu cito aqui o bairro Intercap em Porto Alegre, próximo a Ipiranga, que nós temos um banheiro público, perto ali da Cantina de Bocha, na Praça Garcia Zambuja. Conheço. A praça gigante, ali a maior. Conheço. O instrutor não pode usar o banheiro. Primeiro, fica chaveado e a chave com a Associação dos Moradores. Segundo, não tenho a certeza, informações. Existem outros bairros que eles também têm uma concentração muito grande de treinamento. Vou citar um outro bairro, Planalto, na Zona Norte de Porto Alegre, perto da Mascarenhas, que também não se tem banheiro. Lá não tem banheiro. E entre outros, tem um na Zona Sul, que daí... É uma situação tão básica, né, que a gente não imagina, às vezes, as dificuldades, né? É bacana mencionar isso. E aí, eu vou citar um outro caso, porque tu falou a questão das drogas, Venceslau Escobar, Praça... Comendador Souza. Gomes tem um banheiro público. Não tem como usar aquele banheiro. Não. Porque o banheiro ele está controlado. Eu vou usar essa palavra, está controlado. Então, ninguém usa um banheiro. O que tu, vereador de Porto Alegre, pode fazer por nós, instrutores de trânsito, quanto ao banheiro nesses locais ou nas praças? Ele pode fazer alguma coisa? Olha, eu acredito nesse processo que nós estamos fazendo, que é a retirada da obrigatoriedade, da proibição, na verdade, a retirada da proibição de cobrança de banheiros e se fazer um edital de concessão para a iniciativa privada de todos os banheiros públicos de Porto Alegre. Então, o parceiro privado teria em edital ali, teria no contrato, previsto o seguinte: olha, eu posso assumir os banheiros públicos, cobrar por eles, vou reformar, vou deixar bonito, vou implementar novos banheiros públicos na cidade, cobrar por eles também, mas eu mantenho uma parcela dos banheiros já existentes de forma gratuita, né, sem cobrança nenhuma, e aí, inclusive, com uma melhor manutenção desses banheiros, porque ele vai estar sendo remunerado.
Há várias cidades do mundo, várias. Vou citar exemplo aqui, o Rio de Janeiro, Santiago do Chile, Paris. Né? Tem banheiro público que é pago. Né? E Santiago do Chile, por exemplo, tem no centro da cidade banheiros públicos subterrâneos. Tu entra e vai no banheiro, e o banheiro é lindíssimo, muito limpo, muito bem cuidado, e tu paga um valor. Ah, mas daí sempre vem a pergunta, mas quem não tem dinheiro, amigo? Bom, mas daí tu vai no outro banheiro, que é público também, e que está sendo mantida a operação dele graças a esse banheiro privado. Porque a realidade hoje que nós temos, e a maior parte das pessoas de classe média da cidade, de classe média baixa, pessoas que estão lutando lá, né, para o seu pão dia a dia, trabalhando, como tu disse, aí das 7 às 8, esse cara ou essa senhora vai no centro da cidade, na hora do aperto ele faz o quê? Ele pede para entrar numa cafeteria, numa loja, para ir no banheiro. Essa é a realidade. Então, porque ele não consegue usar o banheiro público, ou não tem vaso, porque roubaram o vaso, ou porque está tendo sexo explícito lá dentro, ou drogas, ou está tão vandalizado que não tem condições de ser utilizado. Enfim, são coisas que acontecem. Dentro também, complementando a isso, galera, porque nesses mesmos locais é feito prova de direção pelos alunos. E quem regula isso é a prefeitura, né? Já teve casos, exatamente pela lei que tu disseste, né? De CFCs, que é Centro de Formação de Condutores, que tinha banheiro, local coberto, porque os alunos, quando vão fazer prova, que pagaram a taxa do Estado para fazer prova, tá chovendo, eles estão onde? Estão na chuva. Como é que eu vou fazer uma prova? Então, ter um lugar para poder, no mínimo, ir no banheiro. Porque hoje, eles, muitas vezes, não só os instrutores, os alunos, batem nas casas pedindo para usar o banheiro. Eu acho que não precisava isso, né? Então, um banheiro como esse que tu citou da Praça Garcia Zambuja poderia muito bem, ele se fosse uma concessão geral, não vai ser para aquele banheiro específico, porque não vai ter interesse de ninguém, né? Mas se o parceiro privado fica responsável por todos os banheiros da cidade, bom, aquele banheiro vai ser mantido limpo, aberto, em condições de uso. O que é verba de gabinete? Verba de gabinete é um negócio que vocês não têm. Mas não se preocupem, eu não uso. Verba de gabinete é um valor que o meu gabinete tem, né? E por gabinete leia-se o mandato, né? Não é só essa parede aqui, essa parede é do gabinete físico, né? Mas o gabinete ele é composto pelo vereador, obviamente, chefe de gabinete, né? Os demais funcionários. E esse gabinete ele tem R$ 17.500 por mês, além dos salários, para gastar com gasolina, telefone, xerox, diárias, passagens e por aí vai. Então é um valor extra além do salário para isso, né? E é o que eu digo para o pessoal, cara, não, vamos dar o exemplo, entendeu? Tem tanta gente que a gente sabe que usa mal a política, usa dos cargos para si próprio, né? Os cartões corporativos da vida aí, né? Poxa vida, vamos dar um exemplo e não vamos gastar nada. E a gente não gastou nada desde que eu voltei da secretaria para a Câmara. Não gastamos sequer um centavo da verba de gabinete. Ah, mas como é que tu faz? Cara, você já me paga o meu salário, entendeu? Celular. Por que eu vou ter um celular pago pela Câmara, pago por vocês? Alguém paga o celular de vocês além do salário? Não, né? Então, é o tipo de coisa que a gente faz assim para mostrar, dar um exemplo. A gasolina, como é que roda? Eu rodo a gasolina do meu salário também. Né? Eu vou lá, vou no posto e compro a gasolina. Né? Mas tem quem use? Tem gente que usa, cara, tem um limite de gasolina, eu acho que dá R$ 3.500 por mês. Tem cara que usa R$ 3.500 por mês. E eu tem que rodar, a gente até brincou com ele. Um dia eu me perguntei, tá fazendo Uber, meu? Eu vou polemizar um pouco, mas no bom sentido, só pra gente refletir, tá? Sobre o que o Ramiro falou agora. R$ 3.500 por mês de combustível. No mês. O Ramiro muitas vezes visita, sai sim. Sim. Mas também muitas vezes tu trabalha aqui no teu gabinete. Sim, também. Quanto tu gasta
Não é ele que paga, não é o instrutor que paga, mas ele abastece na nota para o empregador dele pagar o posto de combustível. Certo. O instrutor chega a rodar, em média, 130, 150, 120 quilômetros dia, todos os dias, de segunda a sábado. Eu me atrevo a dizer que não chega a R$3.000 de gasolina. Eu acho que não também. A gente viu assim que é um completo absurdo. Aí o cara ainda diz, mas é que eu visito muitas comunidades e tal. Eu disse, né? Visitar eu também visito. Não, vai pagar no teu salário. Tem sentido. E eu fiz essa pergunta para a gente refletir. Muitas vezes, também na nossa profissão, tem coisas que eu tenho que fazer porque é minha obrigação, não é do meu empregador. Ramiro recebe um salário, o telefone dele é dele. Ele quer pegar uma linha operadora A, B, C, cara, é dele. Ele pega o que ele quiser. Isso é o livre-arbítrio dele por estar recebendo um salário, como qualquer um de nós também, né? E por que outras coisas não? E o que eu estou fazendo dentro da operação do CFC, que é minha obrigação, e que eu não estou fazendo, e que eu estou terceirizando essa culpa, muitas vezes. Ou eu não estou fazendo porque é obrigação do CFC. Então, às vezes, a gente pode refletir um pouco sobre isso também. Não é questão de dinheiro agora, eu sei que você não mexe com dinheiro, mas às vezes é a nossa atividade também do dia. Porque tu disse o quê? Preciso dar o exemplo. Tá dando exemplo pro teu aluno, né? Enquanto tu dirige, tu tá dirigindo na lei, né? De forma correta, devagar, com o cinto, e N coisas. Celular, tão polêmico o celular. Digo para não pegar, mas quando eu dirijo, às vezes... é difícil, porque está inserido na nossa vida. Mas eu sou um profissional, eu escolhi isso, assim como ele escolheu ser vereador. Ninguém botou uma arma na cabeça do Ramiro e disse, agora tu vai ser vereador. Não. Ninguém fez isso com a gente também para dar aula, né? Tu concorreu a deputado estadual. Sim. E tu não conseguiu te eleger. Eu ia falar a palavra ganhou, porque parece, né? Mas não é. Eu achei a palavra certa é te eleger, é isso. Sim, ou ganhar as eleições também. Por que tu te elegeu? Por que tu não? Por que tu concorreu, perdão? Corrigi. Eu concorri a deputado estadual para dar um passo. Eu vejo que a gente conseguiu já fazer muitas contribuições em Porto Alegre. Eu falo a gente porque, cara, não tem como não ser, isso não é demagogia também, é uma equipe inteira trabalhando. Então a gente conseguiu fazer um trabalho muito bacana, tanto na secretaria quanto na vereança, né, como vereador. Então, várias entregas já foram feitas, o pacote contra a corrupção de Porto Alegre, o programa Quitação Legal, toda a reforma da zeladoria da cidade, as primeiras parcerias público-privadas da história de Porto Alegre. Eu fui um dos líderes da PPP de iluminação pública, que está levando a tecnologia LED para 100% da iluminação pública de Porto Alegre. Então, tudo isso a gente já fez uma série de entregas importantes e eu me senti apto, né, a dar um passo e levar para o Rio Grande do Sul inteiro. Então, eu tinha uma vontade muito grande de levar o pacote contra a corrupção para dentro da Assembleia e fazer um trabalho também de levar ele para câmaras de vereadores em todas as cidades do Rio Grande do Sul. Isso a gente fez um trabalho já pequeno, porque eu estou aqui em Porto Alegre e tal, em contato com colegas vereadores de outras cidades, até de outros estados, que vieram procurar e gostaram do pacote contra a corrupção e estão levando para suas cidades. Mas na Assembleia eu vejo que nós teríamos mais condições de fazer isso. Então foi uma das coisas que me motivou a avançar e a concorrer a deputado estadual. E infelizmente eu acho que todo esse processo dessa eleição, que foi muito polarizada, uma briga muito grande entre os dois lados, acabou contaminando muito, porque eu decidi não fazer uma campanha fervorosa para o candidato à presidência da República. Eu fiz uma campanha fervorosa daquilo que eu defendo, daquilo que eu trabalho e do legado já deixado em Porto Alegre. Eu acho que isso pesou bastante, foi uma das avaliações que a gente fez e também, enfim, né, várias outras situações, como também não usar o fundão eleitoral. Né? Assim como eu não uso verba de gabinete, não uso o fundão eleitoral. Então, toda a minha campanha ela foi financiada, ela foi paga por parceiros, empresários, amigos, pessoas que acreditam no trabalho. Né? Tudo declarado, está tudo lá no site do tribunal.
mas a gente concorre com campanhas milionárias, literalmente, campanhas que receberam 1 milhão, 1,5 milhão de reais do teu dinheiro. Aí não é do dinheiro do parceiro, do empresário, da pessoa que acreditou e investiu na minha campanha. Esse cara doa lá o valor que ele pode doar, né? Mas 1 milhão de reais, 1,5 milhão na conta de um candidato, pago com o teu dinheiro, isso eu não concordo. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Tu entrou nessa questão do fundão, que também é interessante de se perguntar. Muitos dizem que tem que ter, porque senão tem política no Brasil, enfim, né? Mas como que é feita a prestação de conta? Imagina que o Ramiro comprou um sachê de café com a dose única. Precisou, viajou. Como que tu apresenta a conta essa despesa? São despesas, esse tipo de despesa menor não entra numa campanha, né? Mas tu vai fazer um material impresso, né? O santinho, isso tudo tu tens o registro nas gráficas, notas fiscais e tudo mais. Por isso que tem tanta corrupção em campanha também, né? Tem muita campanha que desvia dinheiro. Então o cara recebe dinheiro público do fundão e faz um contrato com um dono de uma gráfica que é corrupto, né? E olha, vou dar uma nota aqui de 100 mil reais, né? E aí tu me devolve tanto e fica com tanto e tá tudo certo, entendeu? Isso acontece muito. Infelizmente, né? Não era para acontecer, mas acontece. Mas vou aproveitar lá que eu já tomou café, amigo. Tomou café aí? Olha aqui, ó. Papo com café, compartilha, me dá aquela moral. Vamos fazer chegar bem longe, é genuíno. Clica na sineta. Clica na sineta, é importante para poder, para o conteúdo poder, para o YouTube entender que é relevante. Clica na sineta e ativa o sininho. Ele tá craque já, né? O político tem que ser um pouco blogueirinho. Eu agora tô encantado, agora tô no TikTok. O TikTok tá indo bem ali. Mas o TikTok não é do bem, cara. Porque tu começa a ver uns negócios de engraçado, de comédia. Porque daí quanto mais tu vê sobre qualquer coisa, mais ele te mostra. Claro. Quando tu reparou, tu tá 2 horas olhando e não fez nada. É bem isso. Essa é a lógica do TikTok. Né? Mas, aliás, sigam lá nas redes também. Eu vou deixar aqui embaixo, tá? Para vocês conhecerem o trabalho do Ramiro. E eu acho que é importante. As críticas, sugestões são todas muito bem-vindas. Tá? A gente vai chegando na reta final, Ramiro. E eu queria falar de 2 assuntos que eu acho que são bem importantes. O primeiro deles é a doação de sangue. Eu visto essa campanha, todo mundo que me acompanha sabe disso, e todos os episódios eu peço para doar, nem que seja uma vez. Para experimentar se tu vai passar mal, não vai, gostou, não gostou, experimenta. E o Ramiro, ele tem com o João, o Educandário, na verdade, né? Sim, do Educandário. Tem um trabalho no Educandário e eu queria que tu explicasse para nós o que é aquela doação que foi feita para o Educandário. Sim, aquilo, na verdade, não é uma doação, é uma emenda. Né? Nós temos aqui na Câmara de Vereadores, assim como acontece na Assembleia, que é do Estado, assim como acontece no Congresso Nacional, nós temos as emendas de orçamento. Né? Não é aquelas emendas secretas que você já deve ter ouvido falar, não. É parecido, mas essas não são secretas. Né? Então, cada vereador pode destinar no orçamento da Prefeitura, por ano, 0, alguma coisa por cento. Isso dá cerca de 1,5 milhão de reais, tá? Por ano. Então, desse 1,5 milhão de reais, eu, como vereador, posso destinar obrigatoriamente 50% dele para a área da saúde e 50% dele para qualquer outra área. Então, a gente pode destinar para asfaltar uma rua, a gente pode destinar para construir uma academia de ginástica, nós podemos destinar para um hospital, né? E eu destinei para, entre outras entidades, sim, lá para o Educandário São João Batista, o valor, acho que foi 117 mil reais, e lá eles estavam passando por um perrengue, porque o telhado estava completamente inutilizado, então chovia dentro da sala de aula e eles lidam com crianças deficientes. É muito bonito o trabalho que eles fazem, né? Desde bebê até a fase adulta, e buscando reabilitar também aqueles jovens ali, incluir eles de alguma forma na vida em sociedade. Então,
nada mais justo do que destinar também esse recurso para lá. Legal. E nós, instrutores, na sua grande maioria, e eu também, e o Ramiro também, é um apreciador de tomar cerveja. Mas já foi. Mas eu pergunto para o Ramiro o que é o polo cervejeiro. Polo cervejeiro. Em Porto Alegre, né? Porto Alegre, muitos não sabem, mas é a cidade no Brasil com o maior número de cervejarias. Liderou esse ranking, a bem da verdade, até esse ano. Agora São Paulo nos passou por 1 ou 2 cervejarias. Mas São Paulo é 10 vezes maior que a gente, né? Então, a cidade de Porto Alegre sempre teve uma tradição cervejeira muito forte. Imigrantes alemães, poloneses, né? Nós tivemos uma presença muito forte numa região específica, inclusive, que é o 4º Distrito, que é uma região que engloba ali os bairros Floresta, São Geraldo, Navegantes, Vila Farrapos e Humaitá. E o 4º Distrito sempre teve uma tradição e uma presença muito forte de cervejarias ali. E nos últimos anos, essas cervejarias acabaram abrindo as suas portas e se transformando em brewpubs, que é o local onde fabrica a cerveja, mas vende a cerveja também, e o pessoal consome lá. E isso acabou fomentando um entretenimento que não existia na cidade, um destino turístico, inclusive, tem muita gente querendo conhecer as nossas cervejarias, indo lá. Então é um momento que a gente está vivendo agora, bem bacana, de se valorizar o polo cervejeiro, porque isso é geração de emprego, renda, isso é turismo, atrai as pessoas. Agora mesmo tem uma americana vindo na casa de uns amigos e eles disseram, cara, ela ficou sabendo das cervejarias e quer ir conhecer, me diz onde ir, né? Então tem muita gente já de olho nisso também, e nós tivemos grandes eventos em Porto Alegre, como o South Summit, né? Eventos que trouxeram também muitas pessoas de outros estados ou até de outros países, e as cervejarias do 4º Distrito lotaram. Então é uma coisa que é muito bacana mesmo, faz parte da nossa essência. Ramiro, grato, tá? Por participar desse bate-papo. Eu que te agradeço, Lucas, e parabéns, cara, por fazer isso, né? Porque tu vê, além de formar quem forma, né? De formar instrutores, né? Tu busca fazer algo muito qualificado que vai além, talvez, da obrigação legal que tu fosse ter ali de ensino, mas tu busca manter um relacionamento, um contato com essas pessoas e até talvez com pessoas que não são teus alunos. Exatamente. Eu acho que isso é muito bacana porque tu traz um pouco da tua visão de mundo, tu abre também a janela de oportunidade para que as pessoas conheçam outras realidades, outras coisas, né? Religião, política, entrevistar personalidades, enfim. Isso é muito bacana porque tu avança o sinal no bom sentido. No bom sentido. Tu avança o sinal no bom sentido. Galera, valeu, obrigado.